Sérpico é um nome conhecido mundialmente, certamente pelo filme protagonizado pelo ator Al Pacino e dirigido pelo brilhante Sidney Lumet. Na história do filme, Sérpico é um policial jovem e idealista que, ao contrário de muitos dos seus colegas, se nega a aceitar dinheiro oriundo da extorsão de criminosos locais. Com isso, ele passa a enfrentar a resistência de seus superiores em aceitar seus métodos pouco ortodoxos de combater o crime e mais, deixa claro a sua indignação diante da corrupção generalizada entre seus colegas da polícia, passando a colocar a própria vida em risco. Após aceitar o papel principal, Al Pacino convidou o verdadeiro Frank Sérpico para passar um tempo em sua casa em Montauk, Nova York. Ele queria assistir às filmagens, mas o produtor Martin Brigman recusou com o receio de que sua presença atrapalhasse o elenco. O mito. Sérpico, que o seu nome todo é Francesco Vincent Sérpico, ele nasceu em 14 de abril de 1936. Foi um policial do Departamento de Polícia de Nova York, a NYPD, nos Estados Unidos. Hoje, obviamente aposentado, ficou conhecido por testemunhar contra a corrupção de sua corporação em 1971, apenas 2 anos antes do filme estrelado por Al Pacino chegar aos cinemas. A juventude de Frank Sérpico foi difícil. Morador do Brooklyn, em Nova York, o caçula de uma família de italianos da província de Nápoles, aos 18 anos, se alistou no exército e passou 2 anos na Guerra da Coreia. Para quem não sabe, a Guerra da Coreia foi um conflito armado entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Ocorreu entre os anos de 1950 a 1953. Teve um pano de fundo a disputa geopolítica entre Estados Unidos, capitalismo, e União Soviética, socialismo. Foi o primeiro conflito armado da Guerra Fria, causando apreensão no mundo todo, pois houve um risco eminente de uma guerra nuclear em função do envolvimento direto entre as duas potências militares da época. Em 1959, Frank Sérpico entrou para a polícia de Nova York, onde foi empossado como um estagiário em 11 de setembro de 1959. Data sugestiva, não? Meses depois foi nomeado policial de patrulheiro ao serviço burocrático. Frank Sérpico passou por diferentes funções até se tornar um policial à paisana, onde viu de perto a corrupção de seus companheiros de trabalho. Morte e ressurreição. Frank Sérpico foi baleado durante uma operação antidrogas
Em 3 de fevereiro de 1971, durante uma emboscada em Williamsburg, no Brooklyn, 4 policiais daquele distrito tinham recebido uma denúncia de que uma transação de drogas estava ocorrendo. 2 dos policiais, o Gary Rodman e o Arthur Cesar, estavam presentes em um carro à frente. O terceiro, o Paul Haley, estava de pé na frente do prédio. Frank Serpico saiu do carro, subiu a escada de incêndio e ficou observando no telhado. Depois desceu as escadas, viu a compra da heroína e seguiu os 2 indivíduos até o lado de fora do prédio. Os outros policiais enquadraram os 2. Paul Haley ficou no carro com ambos os criminosos e com a droga. Gary Rodman disse ao Frank Serpico para falar com um viciado que falava espanhol, para que o traficante abrisse a porta e então os policiais os prendessem. Os 3 policiais subiram os degraus até o 3º andar. Frank Serpico bateu na porta, mantendo a outra mão dentro da sua jaqueta. Em sua pistola 9mm, a porta se abriu alguns centímetros. Frank Serpico tentou arrombá-la, mas os traficantes do outro lado logo perceberam e tentaram fechar a porta. Não conseguindo abrir a porta, gritou por auxílio para seus parceiros, que não vieram para ajudá-lo. Frank Serpico foi baleado no rosto e foi ajudado por um morador idoso que morava no apartamento, que chamou a ambulância e também o auxílio policial. Em 3 de maio de 1971, a New York Metro Magazine publicou um artigo sobre o caso intitulado "Um retrato de um policial honesto". Uma semana depois, Frank Serpico testemunha no julgamento de um tenente do Departamento de Polícia de Nova York, acusado de aceitar suborno de traficantes. Dias depois, Frank Serpico é premiado com um distintivo de ouro pelo comissário da polícia e promovido a detetive. Fim da linha. Frank Serpico se aposentou em 15 de junho de 1972, um mês após ter recebido a maior honraria da polícia, a Medalha de Honra. Depois disso, ele foi viver na Suíça e, na sequência, Holanda, voltando para casa 8 anos depois. Continua residindo em Nova York atualmente, sempre estudando ou dando aulas e palestras, compartilhando sua vivência e sendo exemplo para gerações há décadas. Há casos interessantes, como o policial que resolveu denunciar a corrupção após assistir ao filme do cineasta Sidney Lumet. Legado. Com o resultado dos esforços do Frank Serpico, a polícia de Nova York foi drasticamente alterada, com a conscientização feita pela nova diretoria da Comissão de Combate à Corrupção Policial da cidade.
o departamento se tornou hostil ao tipo de corrupção sintetizado que havia sido modo de vida há quase 40 anos. Atualmente, Frank Serpico está com 88 anos de idade.